crianças! E aí, como foi a semana de vocês? A minha semana foi super legal. Pesquisei muito essa semana para trazer algumas informações novas para vocês. E para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para você separar o seu material de anotação para a gente começar já a todo vapor. Hoje tem bastante coisa para você anotar, então é bem importante que você já esteja com o seu caderno, com o seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você já está acostumado a usar, para a gente poder começar nossa aula, combinado? Então eu espero você separar o seu material e a gente já volta. Agora que você já está aí com tudo prontinho, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada? Você consegue lembrar da nossa aula da semana passada? Na semana passada nós aprendemos que o continente africano é o terceiro maior continente do planeta. Ele é muito extenso e lá não existem só as religiões que a gente conhece aqui no Brasil como matriz africana. Lá predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. E essa mistura religiosa, esse sincretismo que ocorre pela presença do islamismo e do cristianismo, fazem com que essa religiosidade dentro do continente africano seja muito rica e muito diversificada. E isso se reflete aqui no Brasil também, seja pelos negros que foram trazidos na época e que contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa sociedade, seja pelos afrodescendentes que hoje continuam contribuindo culturalmente, historicamente e com muito conhecimento. Para a gente entender um pouquinho desse legado cultural dos povos africanos aqui no Brasil, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo onde a gente vai conhecer o Museu Afro de São Paulo, onde ele vai mostrar para a gente um pouquinho dessa cultura que se construiu aqui no Brasil e que é extremamente importante a gente conhecer para compreender muito do que a gente conhece culturalmente hoje. Então presta atenção nesse vídeo sobre o Museu Afro da cidade de São Paulo. Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Museu Afro Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera e tem um acervo com mais de 6.000 obras que representam a cultura afro-brasileira. As peças do acervo nos levam a uma verdadeira viagem ao passado, com temas variados e importantes para a nossa história: a religião, a cultura e a escravidão dos negros no Brasil. Quantas obras vocês têm no acervo aqui do museu atualmente? Essa conta é difícil, porque não para de chegar coisas aqui, mas eu poderia dizer mais de 6.000 obras. O acervo é diversificado e possui pinturas, esculturas, vestimentas, objetos da cultura material de povos africanos e indígenas, ferramentas de trabalho, imagens de divindades e santidades. Os visitantes podem conferir parte deste acervo na exposição de longa duração, mas o museu também realiza exposições temporárias. O museu nos apresenta uma história que não se lê nos livros. Que a ideia do museu não é mostrar só essa parte de dor e tristeza. Conta um pouquinho. O museu ele tem uma perspectiva que tenta romper com a perspectiva oficial da história do Brasil
E muitas vezes, isso é bastante presente nos nossos livros didáticos, inclusive, quando se fala do legado africano no Brasil ou dessa contribuição, se remete muito à dor, à tristeza, que é importante que as pessoas saibam que a escravidão é um processo violento, mas é também importante que as pessoas saibam que esses africanos, a despeito de todo esse processo violento da escravidão, eles encontraram nas suas formas de resistência modos de fazer festa, de produzir arte, de resistir com uma cultura que está presente na nossa vida hoje. E por conta disso o museu mostra para as pessoas a história além da história da escravidão. Então a gente tem um retrato da escravidão aqui, vários na verdade, mas esse retrato de dor e tristeza, ele só está presente nesse espaço, porque a ideia é que as pessoas possam conhecer mais. São 6 núcleos temáticos que transmitem ao visitante uma visão diferente daquilo que se lê nos livros de história. A área de festas é, sem dúvida, uma das mais coloridas e apresenta aos visitantes obras que representam a tradição das celebrações festivas que fazem parte da nossa cultura popular. A gente está numa área aqui que é bem colorida, né? Que já chama a atenção pela cor. O que representa esse espaço aqui do museu? Esse espaço compõe o núcleo do Sagrado e Profano, que é um núcleo dedicado às festas populares brasileiras. E essa sala é a sala do Maracatu, uma festa de Pernambuco, que tem uma coroação de um rei e de uma rainha do Congo e que é bastante colorida. Mas além dessa sala, outros espaços também são coloridos aqui no museu e isso a gente pode atribuir a uma característica curatorial do Emanuel Araújo, que foge aos espaços, aos cubos brancos, né? Aquele espaço de parede branca com uma obra exposta. Inclusive, muitos visitantes, quando vêm aqui, se surpreendem por essa característica que é bem própria da maneira como ele faz curadoria. Você falou do Maracatu, que é uma das festas. Quais são as outras festas que os visitantes vão poder conhecer aqui no museu? Tem as congadas, as folias de rei, tem as festas, os folguedos, Bumba Meu Boi, as festas de carnaval também, festas juninas. Você acha que a população, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil, não tem ideia desse outro lado, que só conhece realmente a história da escravidão dos negros, dos africanos? Eu diria que as pessoas sabem, mas elas não reconhecem como um legado africano. Porque várias festas do Brasil são festas com essa trajetória e aqui no Brasil muita gente faz festa e as pessoas que fazem festa, de alguma maneira, elas vivenciam essa experiência africana a partir de uma perspectiva positiva, mas talvez elas não consigam reconhecer. E acho que esse espaço é um espaço de reconhecimento, portanto, desse trajeto, né, que é mais alegre, digamos assim. Nossa visita continua na parte central do museu, onde fica o núcleo de arte e religiosidade afro-brasileira. Objetos sagrados do candomblé são algumas das peças do acervo do museu. Amanda, o que os visitantes vão encontrar nessa área aqui, né, que é o núcleo de religiosidade do museu? Vão encontrar representações de divindades do candomblé, entidades da Umbanda e também santos ou peças do catolicismo popular. Esse núcleo é um núcleo central aqui no nosso acervo, ele ocupa o centro do museu e ele faz esse caminho das práticas religiosas, das religiosidades no Brasil, tratando inclusive de duas religiosidades que sofrem bastante intolerância, que é o candomblé e a Umbanda. Então a perspectiva é de apresentar o quanto essas religiosidades são, na verdade, um legado. Além da prática religiosa, elas também contribuem muito para a cultura no Brasil. O candomblé e a Umbanda, eles ainda sofrem preconceito até hoje, né? Infelizmente, ainda sofrem preconceito, mesmo depois do período pós-abolição.
e de hoje ser uma prática mais aceita, inclusive com várias personalidades famosas entre os seus adeptos, ainda são formas religiosas que sofrem com a intolerância religiosa. E boa parte dessa intolerância é, na verdade, uma ignorância, um desconhecimento da forma como essas religiões fazem, né, os seus cultos. Algumas vestimentas dos orixás também estão expostas no museu. Os orixás são divindades cultuadas no candomblé. O candomblé, isso que a gente chama de candomblé, na verdade são muitos candomblés, tem diferentes formas de praticar o candomblé. E essas vestimentas, elas representam algumas dessas divindades, elas foram pensadas por um artista bastante famoso do Brasil também, que é o mestre Didi. Várias insígnias de poder que esses orixás carregam na mão são construídas por ele. E o mestre Didi, que morreu recentemente, é um artista brasileiro que traz para o mundo das artes essas referências do culto aos orixás. Uma coisa muito importante que esse vídeo traz para nós, além da questão da religiosidade, do sincretismo que nós já vimos em outras aulas, é pensar nesse legado cultural africano, afro-brasileiro, esquecendo um pouco daquela questão ligada à escravidão e pensar em todas as contribuições que a gente teve no campo da arte, no campo da cultura, nas festas populares brasileiras e o quanto esse povo contribuiu e ainda contribui para o desenvolvimento cultural do nosso país. Agora a gente vai ver alguns trechinhos de um texto que eu trouxe para vocês. A gente vai ler juntos e aí eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esses textos, porque eles são muito importantes para a gente ter no caderno e não esquecer, combinado? Então vamos ler juntos esse primeiro trecho? As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. É muito importante esse pedaço do texto, então eu vou pedir para você copiar e a gente volta para continuar a nossa aula, combinado?
esse conhecimento religioso das religiões tradicionais chegou em solo brasileiro e aqui se formaram novas religiões. Nós conhecemos mais o candomblé e a umbanda, que são os mais falados, os mais conhecidos, que aparecem algumas vezes na mídia. Mas aqui em solo brasileiro se desenvolveram muitas religiões que vieram desses conhecimentos tradicionais africanos. E nós vamos conhecer agora algumas dessas religiões. Você vai perceber que no slide vai aparecer uma bandeira. É a bandeira do estado onde se tem o registro do nascimento dessa religião. Mas isso não quer dizer que ela se desenvolva só nesse estado. Na verdade, hoje, elas são muito ramificadas e acabam acontecendo em várias regiões do Brasil. Mas eu trouxe essa bandeira para você conhecer também as bandeiras dos estados brasileiros, que muitas vezes a gente acaba conhecendo só do estado onde a gente mora. Então, é a bandeira do estado onde essa religião começou a se desenvolver. E a partir dali, ela foi se ramificando para todo o país, combinado? Então, presta atenção nessas religiões que a gente vai conhecer agora. A primeira é Batuque. O Batuque começou lá no Rio Grande do Sul e se estendeu inclusive para países vizinhos, como Uruguai e Argentina. É fruto de religiões dos povos da costa da Guiné e da Nigéria, como as nações Jeje, Ijexá, Oió, Cabinda e Nagô. Então essa começou ali no Rio Grande do Sul e inclusive já chegou em países vizinhos ao Brasil. A próxima que a gente vai ver é o candomblé, que a gente falou bastante na aula passada. O candomblé, ele nasceu lá na Bahia, ele vem do calundu colonial da Bahia, onde surgem os primeiros terreiros, e com eles a organização político-social religiosa. Neste ponto, as irmandades não podem ser esquecidas. Elas têm como origem a mistura proveniente da cultura dos escravizados com o catolicismo. A mais antiga é a Irmandade da Boa Morte, que no terreiro da Casa Branca fundou os alicerces para que as demais casas de candomblé pudessem ser criadas posteriormente e se espalharem pelo Brasil. Então, dentro do candomblé baiano, a gente tem essas irmandades. A Irmandade da Boa Morte, que é uma das mais conhecidas, uma das mais importantes, ela começou há muitos anos atrás e até hoje existem pessoas que fazem parte dessa irmandade e ainda são muito importantes dentro da sociedade ali na Bahia. A próxima que a gente vai conhecer é Cabula. Cabula foi o nome dado na Bahia a uma religião surgida no final do século XIX, com caráter secreto e fundo religioso. Além do cunho hermético, ela mantinha uma forte influência da cultura afro-brasileira, sobretudo dos malês, que nós já aprendemos em outra aula, bantus com sincretismo provocado pela difusão da doutrina espírita dos últimos anos do século XIX. A cabula é classificada como candomblé de caboclo, considerada como precursora da Umbanda. Hoje ela existe ainda como forma de culto na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a cabula, segundo alguns estudos, foi a religião que também de certa forma deu origem ao que a gente conhece hoje como Umbanda. Porém, a cabula ainda existe também como religião. A próxima que a gente vai ver é culto aos Egungun. Ela é uma das mais importantes instituições. Tem por finalidade preservar e assegurar a continuidade do processo civilizatório africano no Brasil. É culto aos ancestrais masculinos, originário de Oiô, capital do Império Nagô da África, que foi implantado no Brasil no início do século XIX. O culto principal aos Egungun é praticado na ilha de Itaparica, no estado da Bahia, mas já existe também em outros estados. Então essa é uma religião que vai trazer o culto aos orixás masculinos. Nós já vimos em outras aulas, e você já deve ter visto em outros anos, que os orixás nós temos, apesar de eles serem uma força da natureza, nós temos representações masculinas e femininas.
esse culto é específico para os orixás masculinos. A próxima que a gente vai ver é Catimbó. O Catimbó Jurema, ou simplesmente Catimbó, ou simplesmente Jurema, é uma religião que se utiliza de sessões de Catimbó, veneração da Jurema sagrada dos orixás. É um culto híbrido, nascido dos contatos ocorridos entre espiritualidades indígena, europeia e africana. Os primeiros registros do Catimbó são do século XVI. E ele já traz essa questão do sincretismo, já traz essa mistura dos cultos africanos com os indígenas e com o catolicismo. O próximo que a gente vai ver é a Umbanda que a gente ouve falar bastante. Ela nasceu no Rio de Janeiro. É uma religião brasileira que sincretiza vários elementos, inclusive de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, religiões afro-brasileiras e a religiosidade indígena. A palavra Umbanda deriva de Umbanda, que em Quimbundo, um idioma banto, significa sacerdote ou curandeiro. Então a Umbanda é uma das mais conhecidas e uma das mais praticadas no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. Mas agora a gente vai ver uma outra religião que também nasceu lá no Rio de Janeiro, a Quimbanda. Ela é uma ramificação da Umbanda, desde a sua fundação pelo médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes. A Quimbanda, ela admitiu ter Exu como guia por ordem de seus guias. Assim como qualquer religião, dentro da Quimbanda existem várias linhas de desenvolvimento. Em geral, ela acontece na mesma casa em que ocorre a Umbanda. Normalmente elas acontecem juntas. Outra religião que a gente vai conhecer agora se chama Xambá. A nação Xambá é uma religião afro-brasileira que vem lá da cidade de Olinda, em Pernambuco. Alguns autores afirmam que este culto está praticamente extinto no país. Então, apesar de a gente ainda ter alguns registros de pessoas que seguem o Xambá, é uma religião praticamente extinta. Hoje nós temos bem poucas pessoas que seguem esse culto. A outra religião que nós vamos conhecer é o Molocô. É a última que nós vamos ver aí pelas bandeiras hoje. O Molocô é uma religião que surgiu também na Bahia, mas também é encontrada no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e é caracterizada por suas práticas rituais de culto aos orixás, caboclos, pretos velhos e demais falangeiros de orixás da Umbanda. O culto ao Molocô é apontado por estudiosos do assunto como um dos principais influenciadores da formação da Umbanda africanizada, ao lado do candomblé de caboclo, do cabula e do próprio candomblé. Então essas são algumas das religiões que vieram da África e se desenvolveram aqui no Brasil. Acredita-se que no início da colonização, quando os negros começaram a chegar em solo brasileiro e trouxeram essas religiões tradicionais africanas, havia muitas outras. Mas hoje nós temos ainda registro dessas religiões acontecendo em território nacional. Muitas vezes, quando nós temos ela em outro estado, pode ocorrer alguma diferença de nome ou até algumas práticas serem diferentes ou se misturarem um pouco com a cultura local. Mas isso é muito comum dentro das religiosidades, que elas também incorporem elementos da cultura local e desenvolvam então novas práticas a partir dessa cultura. Muitas informações, não é mesmo? Mas para além desse desenvolvimento espiritual, é muito importante a gente lembrar que as religiões de matriz africana contribuíram muito para a resistência da cultura afro no Brasil e para o desenvolvimento da sociedade brasileira, seja pela alimentação, pela arte, até palavras que nós usamos. Nós já aprendemos isso em outras aulas.
muito da nossa cultura vem desses povos africanos. E é bem importante a gente ter consciência disso para valorizar também esses conhecimentos de matriz africana. Mas, como nós falamos, a Umbanda é uma das religiões mais conhecidas dentro da matriz africana aqui no Brasil, principalmente no estado do Paraná, é uma das que mais se fala. E quem vem contar para a gente um pouquinho mais sobre a história dessa religião é a professora Aline Lázaro, que gravou para a gente um vídeo contando um pouquinho da história da Umbanda aqui no Brasil. Então presta atenção lá nesse vídeo comigo. Olá, estudantes! Eu sou a professora Aline Lázaro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a religião chamada Umbanda. A Umbanda é uma religião que junta heranças de outras religiões para ser formada. Ela nasceu no dia 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro. A primeira pessoa a falar dessa crença aqui no Brasil foi o Zélio Fernandino de Moraes, também nascido no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. A Umbanda, ela traz heranças dos cultos de orixá do candomblé, que veio da África, heranças dos rituais indígenas e heranças do catolicismo e também do espiritismo. Cada uma dessas religiões deu a sua contribuição para que a Umbanda conseguisse ser formada. Então, no catolicismo, temos o sincretismo. O sincretismo, como assim? O que surgiu? Quando os escravos foram trazidos aqui para o Brasil, eles foram impedidos de colocar a sua cultura em vigor e também a sua religião. Então, eles foram forçados a seguir o catolicismo. Era a religião de maioria aqui no Brasil. Então, eles foram forçados a ter também essa crença. O espiritismo, então, deu a sua contribuição, a sua herança. Como assim? O Zélio Fernandino de Moraes estava dentro de um centro espírita quando recebeu, então, um guia de luz chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse espírito de luz, essa entidade, então, passou essa mensagem para o Zélio. E foi aí que a Umbanda surgiu. Foi diante dessa mensagem que o Zélio criou a Umbanda. O candomblé e as demais crenças africanas trouxeram para a Umbanda os costumes dos cultos aos orixás. Os orixás são forças da natureza que então se manifestam através dos cultos religiosos. E foi aí que a Umbanda buscou essas raízes de cultos aos orixás para trazer para a Umbanda e, junto com todas essas heranças, formar então a religião que hoje a gente conhece. Hoje no Brasil, acredita-se que existam por volta de 432 mil umbandistas. 25 mil terreiros existem só aqui no estado do Paraná e 15 mil em Curitiba e região metropolitana e 7 mil só na capital, aqui de Curitiba. Isso são dados do Conselho Mediúnico do Brasil. Eles fazem o levantamento e todo o suporte para os terreiros de candomblé e de umbanda. Mas um assunto muito importante é que ainda existe muita intolerância religiosa com os adeptos dessas religiões. O respeito sempre tem que imperar. Nós temos uma lei de liberdade religiosa aqui no Brasil. O país é laico, então é sempre bom lembrar que o respeito é o mais importante. Como a gente sempre aprende nas nossas aulas de ensino religioso, a gente tem que respeitar o próximo, respeitar suas escolhas, suas crenças, sua fé e dar-lhes o respeito acima de qualquer coisa. Assim como a gente gosta de ser respeitado, a gente também precisa respeitar o outro. Bom, eu espero que estejam todos bem, continuem em casa, nós estamos com saudades de todos vocês e eu espero ter ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre a religião. Um beijo, se cuidem e axé! Agora que você já aprendeu aí sobre essas religiões, a gente vai ver um pouquinho de como elas influenciaram parte da cultura. Nós vamos conhecer agora um poeta afro-brasileiro. Esse poeta nasceu em 1900, na Feira de Santana. O nome dele é Aloísio Rezende. O Aloísio Rezende, que nasceu lá em 1900, ele era jornalista e ele também era poeta. E várias das suas poesias trazem elementos da religiosidade afro-brasileira. Nós vamos conhecer agora um pedacinho de uma dessas poesias
e vamos ver como a religiosidade influenciou o texto do Aloysio Rezende. Então, acompanhe a leitura lá comigo. E o som dos atabaques, nada parcos, dentro da noite, ríspido retumba. É a decantada, a célebre macumba, nos porões vinda dos negreiros barcos. Aloysio Rezende escreveu essa poesia lá na década de 1930, mas ela só foi publicada no ano de 2000. Você conseguiu entender esse poema? Tenho certeza que tem várias palavras aí que você não conhece. E nós vamos ver agora o que essas palavras significam. Combinado? A primeira delas, atabaques. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem o que são atabaques, mas alguns ainda não. Os atabaques são os tambores utilizados dentro dos cultos de matriz africana. Então, eles são esse instrumento musical que faz esse som de tambor. A outra palavra que eu tenho certeza que você não conhece ainda é parcos. Ele diz que os atabaques são parcos, mas o que será que significa a palavra parco? Você já ouviu essa palavra antes? Parcos, segundo o dicionário, são coisas econômicas, coisas que fazem pouco movimento, são coisas pequenas. Quando ele fala atabaques parcos, ele quis dizer que ainda eram poucos atabaques que faziam parte ali desses ritos. Ele escreveu isso porque quando ele escreveu lá na década de 1930, o som dos atabaques chamava muita atenção e existiam algumas leis aqui no Brasil que proibiam os cultos de matriz africana. Se eles usassem muitos atabaques para fazer barulho, provavelmente a polícia ia chegar e ia prender as pessoas que estavam fazendo parte do culto. A outra palavra, ríspido. Então ele fala que os atabaques, além de parcos, eram ríspidos. Mas o que significa a palavra ríspido? Ríspido é uma característica daquilo que não possui maciez, é áspero, grosseiro, rude. Você já ouviu o som de um atabaque? Se você já ouviu, agora que você sabe o que essa palavra significa, com certeza você entende por que ele diz que os atabaques eram ríspidos. O som do atabaque é um som muito forte, que para algumas pessoas pode ser considerado até grosseiro pelo barulho que ele faz. A outra palavra, retumba. Então esses poucos atabaques de som ríspido retumbam. O que é retumba? A palavra retumba significa ecoa, aquilo que faz muito estrondo, ressoa, que faz eco. Imagina agora à noite, aquele silêncio e o som de um atabaque de repente. Vai fazer um barulho ríspido que vai fazer eco aí por um espaço bem grande. Então ele traz também, ele fala desse som que retumba, esse som que ecoa na noite. A outra palavra que a gente vai ver é decantada. O que será que quer dizer a palavra decantada? Decantada significa purificada, engrandecida, louvada, celebrada, exaltada. Aqui ele não está mais falando do atabaque, ele está falando da macumba. Essa macumba celebrada, essa macumba louvada pelo som dos atabaques. E a outra palavra, célebre. O que será que quer dizer célebre? Ele também fala isso referente à macumba. O que será que quer dizer essa palavra? Célebre é uma palavra que quer dizer famosa, uma palavra que quer dizer fama. Então, ele traz pra gente que essa macumba já estava famosa ali na região aonde ele morava. Então, o som dos atabaques, que retumbava na noite, fazia então dessa macumba muito famosa. E a palavra macumba, que a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas, que macumba, na verdade, é esse instrumento. Um instrumento musical feito a partir de uma árvore que também se chama macumba.
mas que as pessoas usam para falar das religiões de matriz africana, para falar desses ritos, dessas oferendas. Então, o Aloysio Rezende usa aqui nessa poesia para falar também da sua religiosidade. Ele usa esse rótulo, esse nome que era mais conhecido entre a população. A outra palavra que a gente vai falar é sobre porões. Você deve saber o que é um porão, já deve ter visto isso aí, ou em alguma casa que você conhece, ou em algum filme. O porão é aquela parte subterrânea, aquela parte que fica embaixo. Normalmente é um lugar frio, um lugar úmido, um lugar que não é muito agradável. Por que ele fala disso? Porque ele fala dos porões dos negreiros. Os negreiros eram esses navios que traziam os africanos para o Brasil no período em que eles foram escravizados. Agora a gente consegue ler de novo a poesia e entender o que ele quis dizer, não é mesmo? Vamos ler mais uma vez, então? E o som dos atabaques, nada parcos, dentro da noite ríspido retumba. É a decantada, a célebre macumba, nos porões vinda dos negreiros barcos. Então, uma poesia que contribuiu muito para o desenvolvimento da literatura e que traz esses elementos da religiosidade africana, essa contribuição ao desenvolvimento da cultura brasileira. Mas agora a gente viu que em um trecho curtinho de um poema tem inúmeras palavras que a gente não conhecia. E eu tenho certeza que aqui nas nossas aulas você já ouviu muitas palavras que você não conhece. Então, a sua tarefa hoje é fazer uma lista das palavras que você já ouviu aqui nas nossas aulas ou nas aulas de ensino religioso, mas que você não conhecia o significado. Você faz essa lista e você pode perguntar para os adultos que moram aí na sua casa ou guardar essa lista para perguntar para o seu professor, para a sua professora, quando a gente retornar das aulas. Combinado? Então, copia aí o enunciado da sua tarefa para você conseguir escrever a lista de palavras que você ouviu nas nossas aulas e que você não conhece o significado.
Eu tenho certeza que você tem uma lista bem grande de palavras e que provavelmente você não vai conseguir lembrar todas, né, que nós usamos nas aulas e que você não lembra o significado. Mas o importante é você guardar essas palavras para pesquisar o significado ou para perguntar para as pessoas, porque muitas vezes os adultos que moram com a gente também sabem, ou os nossos professores sabem. E com essa lista nós encerramos a nossa aula de hoje, onde nós estávamos falando da matriz africana. Nós já falamos sobre as matrizes ocidental, oriental e africana. Falta uma para a gente fechar as 4 matrizes. Lembra qual é? Isso mesmo, a matriz indígena. E na semana que vem a gente volta então para falar sobre as organizações religiosas da matriz indígena. E aquele nosso recadinho de sempre: fique bem, lave bem as mãos, tome bastante água e na semana que vem a gente volta com mais conhecimento sobre a diversidade religiosa. Até lá!